Bom, gente, eu tô aqui pra gente bater um papo relacionado ao que aconteceu com o Palmeiras nesse Super Mundial. Aliás, o que acontece com o Palmeiras desde o início do ano. Aliás, o que acontece com o Palmeiras já fazem alguns anos, 2 anos, mais ou menos. E a gente vê que o Palmeiras vem caindo de produção a cada ano que passa. Muitos estão com uma fala de que o Palmeiras está em processo de produção, tá? Criando um novo corpo, é um novo time, então tem que ter paciência. Enfim, cada um analisa o futebol da forma como quer ou então como deve ser analisado. Aí depende de cada um. Eu tenho para mim que o Palmeiras vem sim caindo de produção, independente se era um time que já tinha um corpo ou esse time novo. Né? Vi no Super Mundial o pior Palmeiras, a pior versão, aliás, o pior time brasileiro do Super Mundial. Eu vi que o Palmeiras não produziu nada de novo. O Palmeiras continua sendo aquele time pragmático, previsível, como a gente sempre vem falando. E o Abel Ferreira ganha muito para produzir pouco. Essa é a grande verdade. E não adianta, cara, aos abeletes que me criticam e falam ao contrário, eu não consigo enxergar nada de novo no Palmeiras. Por mais que o Palmeiras tente, ele nunca consegue fazer nada de novo. Ele sempre acaba nos mesmos desrespeito, na verdade, ao torcedor palmeirense, porque nós estávamos lá, tínhamos a oportunidade. O Abel Ferreira vem nas suas falas, nas coletivas desde o início do ano, falando que o Palmeiras estava se preparando para esse Super Mundial. Eu fico imaginando se o Palmeiras não estivesse se preparando para esse Super Mundial, como seria? Porque, vamos falar a verdade, como eu sempre venho falando aqui também, o Abel Ferreira, ele contou com a sorte. Óbvio que, como eu sempre falo também, a sorte vem junto com a competência. Ele não é um cara que não tem competência, mas ele tá contando muito mais com a sorte nos últimos anos do que propriamente dito com o seu trabalho. As suas preferências provam isso. E a forma como o Palmeiras joga prova isso cada dia mais. E é uma fala minha. Eu gostaria muito de saber de vocês aí do outro lado. O que vocês pensam? Será que eu tô tão errado de ver que o Palmeiras não consegue produzir nada de novo? O Palmeiras, ele derrapa em algumas falhas grotescas. Tudo bem que ontem foi uma falha individual do Everton, a gente sabe, analisamos isso. A gente já vem falando há um bom tempo que o Everton é um goleiro que não está mais no nível do Palmeiras. Talvez o Palmeiras tenha que pensar num novo goleiro, mas eu insisto, cara, que eu não consigo enxergar nada de novo. Ontem, o que o Chelsea fez com o Palmeiras no primeiro tempo foi algo pornográfico. O Chelsea não ganhou demais porque ele não quis. Ele tirou o pé. Ele teve oportunidades de chutar no gol lá, ele preferiu tocar. Ele, na verdade, para mim, deu uma certa humilhada no primeiro tempo com o Palmeiras. Segundo tempo, para mim, o primeiro tempo foi ok, cara. E a gente tem que dar graças a Deus por ter perdido por 1-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, o Palmeiras conseguiu, parece que, se reconectar, se organizar um pouco melhor taticamente. Começou a querer jogar um pouco mais de bola. Tardio, porque fez o gol e de repente o Chelsea voltou a jogar o futebol e começou a abafar o Palmeiras um pouco mais. Muita gente tá falando aí, cara, e eu não caio nessas falas de flamenguistas aí que querem enxergar ainda que o Palmeiras jogou bem contra o Chelsea. Desculpa, eu tô vendo alguns palmeirenses falarem isso. Me perdoa, tá? Me perdoa. Se acham que o Palmeiras jogou bem contra o Chelsea, eu não sei mais nada de futebol. Para mim, o Chelsea mereceu ganhar, assim como o Fluminense mereceu ganhar e está na próxima fase. Assim como outros clubes mereceram ganhar, está na próxima fase. O Palmeiras foi longe demais pelo futebol apresentado. Essa é a grande verdade de toda essa história que a gente está trocando ideia aqui. Essa narrativa é exatamente isso. E eu acho que eu poderia parar por aqui. O Palmeiras foi longe demais pelo futebol apresentado. Não apresentamos nada de novo. Quando tínhamos a bola, dependendo do adversário, entregávamos a bola e tentávamos jogar no contra-ataque, tentando espirrar uma bola aí para Estevam ou então até mesmo outro jogador. Desculpa, não é legal a forma como o Palmeiras vem conduzindo o futebol nos últimos anos, principalmente esse ano, porque reformulamos o time. Tivemos um Campeonato Paulista, onde perdemos o Campeonato Paulista por preferências de Abel Ferreira e também nessa narrativa de que o Palmeiras estava se preparando para outros campeonatos, que Paulista não era prioridade. Aí a gente vai arrastando. Paulista não era prioridade, via fala do Abel Ferreira, chegamos longe demais, porque o nosso planejamento era chegar até determinado momento. Cara, que
Que palhaçada que é essa? O time entra no campeonato para não ser campeão, então é para chegar até ali. A partir dali, o que vier é lucro. Me perdoa, cara. Já tá errado por aí. As falas do Abel Ferreira junto com a direção já tá errado por aí. Até entendo que era muito difícil e tal, mas eu tenho certeza que as narrativas de Fluminense não eram assim. Flamengo, entre outros clubes, não eram assim. Por que nós temos que nos diminuir diante ao próximo? Até mesmo sabendo que poderíamos ganhar do Chelsea. Poderíamos. Se o Palmeiras tivesse apresentado algo diferente, sim, para mim poderíamos ter ganhado do Chelsea. O problema é que o Palmeiras se apequenou dentro de campo. O Palmeiras, ele se diminuiu dentro de campo. O Abel Ferreira não entendeu a grandeza do Palmeiras para jogar contra o Chelsea. Para mim, é um time que poderíamos ter passado para a próxima fase. Aí depois, na próxima fase, poderíamos discutir. Mas até então, eu vi e eu analisei o Chelsea até o momento. Eu acho que seria difícil, não acho que seria fácil, porém, tínhamos total condição e não nos entregar da forma como nos entregamos no primeiro tempo. Para mim, de verdade, cara, foi o pior time do Super Mundial de Clubes. Mas muitos aí palmeirenses estão batendo palma para esse futebol apresentado pelo Palmeiras. E continuem batendo palma, que vem brasileiro, vamos perder se continuar desse jeito. Copa do Brasil, vamos perder se continuar desse jeito. Libertadores, vamos perder se continuarmos desse jeito. Um abraço a todos, fiquem com Deus e gostaria que vocês comentassem, por favor. O nosso sonho terminou, pelo menos este sonho desta competição aqui terminou. O nosso objetivo, como tu disseste bem, foi largamente cumprido, mas eu não posso dizer, não sei qual é o sentimento dos meus jogadores, mas eu senti que nós hoje podíamos ter feito mais, mas o futebol também é isto, tem o lado sorte e eu preferia ter perdido de outra maneira que não desta, mas acontece. E o que será agora dessa segunda parte da temporada do Palmeiras em 2025? Não sei. A segunda pergunta, não sei. Vamos fazer o que sempre fizemos, preparar a nossa equipa e logo veremos. Não tenho nenhuma bola mágica na mão, não sei responder.